Isso aí, gente. Façam todos um excepcional dia. Sejam bem-vindos aí, mais um Clube das Cinco. Hoje vou ter um tema especialíssimo. Eu confesso aí que eu estava ansioso aí esperando esse tema aqui. Falei que esse tema aqui já veio mexendo com a minha cabeça esses dias aí. Deu uma bugada aí. Hoje eu espero que eu ouça a explicação aqui para me ajudar aqui a entrar na trilha. Mas é isso aí, gente. A gente vai falar hoje aí sobre a lei da linearidade. Hoje a aula com a Raquel e com a Nicole aí. Então aproveitem aí esse tema aqui. É massa. Um entendimento que eu não tinha parado para pensar, mas é tão simples e vai fazer a gente refletir, de verdade. É isso aí. Aproveitem aí uma excelente aula. A Carol vai fazer a leitura para a gente e aí a gente já inicia aí, tá bom? Valeu, gente. Bora lá. E aí, pessoal? Todo mundo animado? Bora lá. Eu vou fazer uma leitura hoje. Sejam todos bem-vindos. A galerinha já chegou aí, né? Vamos lá, vamos honrar quem já chegou. A gente vai ler hoje Jeremias 32, 17. É um versículo que, se você puder pegar um papel, sabe aqueles post-it? Pega ele, escreve ele nesse post-it, prega na tela do seu computador ou na parte de trás da capinha do seu celular, para você olhar para ele o dia inteiro hoje. Prega na agenda, prega lá no painel do carro, porque olha, é poderoso. Então, vamos lá. Ah, Senhor, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Vamos meditar nesse versículo aí no dia de hoje. Não preciso nem falar mais nada, né, gente? Tudo que é difícil para a gente é porque tem aprendizado ali. Para ele nada é difícil. Eu tenho certeza que as meninas vão desenrolar isso aí. E a gente, toda vez que olhar para esse versículo no dia de hoje, a gente vai conectar com essa certeza. Fechou? Antes de eu chamar, eu não sei quem vai começar, Raquel ou a Nicole? Raquel, tá. Antes de eu te chamar, Raquel, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Vou abrir e vou fechar bem rapidinho. Vou falar do nosso grupo, tá? Vou falar de uma coisa que está me ajudando muito, que a gente tem conversado entre nós aqui, que é a questão da gente se organizar durante a semana, o que vai fazer, tá? Repete o número do versículo, Carol. Jeremias 32, 17. Quer deixar escrito aí no chat, Fábio? Por favor. Então, durante a semana, para quem está chegando agora, gente, sejam bem-vindos. É o seguinte, a gente se juntou aqui nesse grupo, chama Equipe de Resgate. Esse é o Clube das 5, onde a gente vai estudar, né? Toda semana alguém vai trazer algo que está ali queimando no seu coração. Porém, a gente juntou. O que a gente está fazendo aqui? É tipo um mastermind, né? São pessoas que querem se desenvolver e que a gente está fazendo isso juntos, certo? Então, a gente lê livro, a gente assiste filme, a gente treina, a gente se alimenta bem, a gente faz jejum, enfim, para a gente dar conta de fazer. E cada um aqui vai escolher o que vai fazer, né? O que faz sentido para você. Tem uma galera aí estudando psicanálise, inclusive as duas aí, a Nil também, a Adriana, trazem sempre assuntos bem legais ali para a gente dar conta de fazer tudo isso durante uma semana. E aí não vou nem falar que a gente vai fazer o ano inteiro, né? Mas para a gente dar conta de ser produtivo durante a semana e não só ser ocupado,
A gente precisa saber onde a gente está hoje, onde a gente quer chegar e traçar um plano do ponto A até o ponto B. Bom, essa semana eu preciso fazer isso, e a gente deu a sugestão, que é do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, a gente fazer uma tarefa, uma lista com 25 tarefas para executar durante a semana. Na primeira semana, se você fizer 5 tarefas, está ótimo. Na outra semana, você já vai se esforçar para fazer um pouquinho mais. Na outra, um pouquinho mais. Essa semana, minha lista tinha 27 itens, e ontem eu risquei à noite, algumas que eu fiz ontem, eu já risquei 11 das 27. Hoje é quinta-feira. A semana passada eu fiz 15 a semana inteira. Hoje eu já vou matar mais algumas. Então, gente, vamos ser produtivos ao invés de ser ocupados. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Ó, chamem se vocês precisarem de ajuda. Sejam bem-vindos. Raquel, se apresenta aí, depois a Nicole se apresenta a hora que ela entrar, que tem gente nova aí, tá bom? Gratidão. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dá para ouvir bem? Tranquilo? Meu nome é Raquel, moro em Santa Catarina e hoje eu vim trazer para vocês um assunto de máxima importância, não é nem de extrema, é extrema máxima importância, porque é o primeiro lugar na nossa vida. A Carol começou aqui falando sobre regras e vem muito ao encontro dessa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a lei da linearidade. Esse tema eu escolhi baseado no livro Chega de Regras, do escritor Larry Crabb. Ele é um escritor americano, ele é conselheiro cristão, é alguém de muita referência no mundo cristão, e ele faleceu agora em 2021, mas as obras dele, eu li só uma, né? Mas agora eu já estou curiosa para ver as próximas obras dele. O que é a lei da linearidade? Nós vivemos num mundo, e esse mundo, ele é totalmente diferente do mundo espiritual. As regras, a vida aqui na Terra, ela é totalmente diferente da vida espiritual. Então, eu vou falar de 2 pontos. A gente tem um ponto A e um ponto B. Vocês imaginem um ponto A, um risquinho e um ponto B. O ponto A é onde eu estou e todas as regras que eu preciso cumprir para que eu possa chegar num objetivo final. Por exemplo, na minha vida profissional. Tem várias pessoas que estão fazendo psicanálise, né? Nós estamos estudante hoje. Esse é o nosso ponto A. O que a gente está fazendo? A gente está estudando para chegar lá no ponto B, que é o nosso objetivo final, que é onde a gente deseja chegar. Então, a vida aqui na terrena, ela é pautada em regras. E se você não cumprir, você não fizer uma linha ali, né? Que nem a Carol falou, uma organização, você não vai chegar lá. Só que esse é o ponto e a visão humana das coisas. A gente pode cumprir com todas essas regras, a gente pode seguir essa linha à risca e pode dar certo. Mas também a gente pode seguir toda essa nossa linha de planejamento e pode não dar certo no final. A gente faz muitos planos, porém a gente não sabe o que vai acontecer no percurso do caminho. Muitas coisas que a gente decidiu um ano atrás, hoje já não fazem mais sentido para a gente. E a gente já está pensando em algo novo. E o ser humano é pautado em buscar algo novo. O ser humano é pautado, ele busca, ele anseia dentro de si mesmo por algo novo, por um novo conhecimento, por uma nova informação, por um código a mais, para que ele atinja o resultado que ele quer para a sua vida. Vocês percebem que você faz coisas, você busca, você estuda, você se desenvolve,
mas no final das contas você percebe um vazio dentro de você e você diz, eu preciso de algo a mais? Eu preciso de um novo código? Com vocês acontece assim? Com a maioria das pessoas acontecem assim. Se na sua vida, nas suas relações pessoal, tá tudo bem, tá evoluindo, tá crescendo no teu matrimônio, nas tuas relações com a tua família, tá maravilhoso. Só que pode acontecer coisinhas ali no caminho que vão desestabilizar e que vai chegar no final e você se decepcionou. Então, você tem uma expectativa, né? Nós, seres humanos, temos expectativas aqui na Terra. A gente vive baseado em expectativas. Só que as nossas expectativas, muitas vezes, nos decepcionam. Essas expectativas, essas regras, elas servem para criar o quê? Um fardo, um jugo na gente, uma insatisfação, porque nunca vai estar bom. Por mais que você chegue naquele objetivo, quando você chegou ali, ele já passa a ser natural para você e você já vai almejar por algo novo. Então, você vai estar sempre nessa busca constante, é um ciclo constante na sua vida de algo novo, de um novo código. E daí você pensa, mas era só isso? Eu adquiri o carro, agora eu já acostumei com o carro, isso já não faz mais sentido para mim, eu já quero carro novo. Eu atingi um ponto da minha profissão e agora isso já não me satisfaz mais e eu quero algo novo. Todo ser humano é assim, Deus plantou isso dentro do homem. Para quê? Para que o homem anseie pela presença do Senhor. Porque se a gente tivesse só o que é bom, o tempo todo o que é bom, a gente não teria esse anseio da alma de buscar por algo novo. E não seria nem bom nem agradável, porque não teria conhecimento, não teria crescimento para a gente. A gente iria viver na zona de conforto, né? A gente iria continuar ali naquela zona de conforto, e tá tudo bem, né? Mas a vida não, a vida ela requer da gente estar em movimento, estar sempre em busca. Porque quando a gente alcança, a gente vai querer ir para a próxima fase, a gente vai querer algo novo. Então, o Larry Crabb traz nesse livro, esse livro é esmagador. Esse livro, ele chegou assim na minha vida para quebrar todas as regras. Quebre as regras, mas não quebre os princípios. Mas não os princípios humanos. Não quebre os princípios de Cristo. Porque os princípios humanos, muitas vezes, não estão pautados na palavra do Senhor. E a gente vai entendendo, né? E eu queria trazer um pedacinho. Na verdade, eu queria trazer a parábola inteira, mas eu fui escrever, ela deu 7 páginas. Então, eu achei muito grande para trazer 7 páginas aqui para vocês. Muito grande o texto, né? E essa parábola que ele traz, ele vem trazendo essa questão dessa angústia humana, né? Que a pessoa fala assim, eu preciso de algo a mais. Meu coração anseia por algo a mais. O que eu preciso fazer para mim ter uma vida boa? E as pessoas vão para a presença de Deus para buscar uma vida boa. Então, onde elas estão hoje é o ponto A, elas querem métodos, elas querem ferramentas para adquirir uma vida boa. E as pessoas vão para a presença de Deus para buscar por uma vida boa. Só que essa busca pela vida boa não é o novo caminho. Essa busca pela vida boa é o velho método. Daí você diz, não, mas é legítimo, né? A palavra do Senhor diz que os filhos vão ser abençoados, que os filhos vão comer do melhor dessa terra, é tudo muito legítimo. Então, você vai buscar a Deus em busca de uma vida boa, uma boa vida. Esse é o ponto B. As regras são o ponto A, de onde a gente está partindo, e o ponto B é a vida boa que a gente almeja. E a gente passa a ser um ser humano idólatra de uma vida boa. A gente passa a ser um ser humano pautado, a gente pauta a nossa vida em busca de métodos para chegar a uma vida boa. E ela fala ali na parábola assim, ó,
Se eu me esforçar em obediência, em oração, aqui, deixa eu ver. Se eu então agora for para a presença do Senhor para orar e buscar a presença do Senhor em obediência, então esse é um novo método, esse é um novo caminho. Eu preciso fazer isso. Ela conversa com uma voz ali, né? E ela diz, então eu vou agora orar e obedecer para que então o Senhor me diga o caminho para essa vida boa. E daí a voz fala para ela assim, por que você ora? E eu vou ler um pedacinho desse texto que é bem interessante. Por que você ora? Um ar gelado varreu repentinamente o quarto daquela mulher, enquanto ela procurava ouvir aquela voz. Que pergunta estranha! Estou certa de que sabe os ensinamentos. Peça e receberá. Agarre-se a Deus e não deixe não deixe que Ele te abençoe, importune o quanto for necessário para obter uma resposta. Não aceite menos de todas as bênçãos que Ele reservou para você. A mulher estava baseando nisso, né? Para se explicar por que ela orava. Eu oro porque eu estou buscando em Deus todas essas bênçãos. Eu não saio daqui sem todas as minhas bênçãos. Daí a voz fala para ela, esse é o antigo caminho. Daí a mulher franze a testa e ela pensa, essa voz, esse ser não entende então da Bíblia, né? Daí essa voz fala para ela assim, a sua oração é o antigo caminho. A oração verdadeira, ela é uma ferramenta certa. Porém, a sua oração é o antigo caminho. Quantas vezes a gente ora para Deus pedindo as coisas? A gente chega na presença de Deus só para pedir, a gente é pedinte de Deus. Então, você imagina uma relação entre dois amigos, vamos supor. Vamos colocar o Pablo aqui, que todo mundo conhece, né? O Pablo fala muito isso, que quando as pessoas chegam perto dele, ele já vai sondar o coração da pessoa. Por que a pessoa está se aproximando dele? Quando a pessoa começa a falar em dinheiro, nas riquezas, o coração da pessoa está no que eu tenho, não no que eu sou. E o Senhor faz com a gente da mesma forma. Da mesma maneira o Senhor faz com a gente. Ele sonda o nosso coração se a gente está indo para a presença dele para buscá-lo, para querer a sua companhia, para querer aprender dele, para querer fazer parte do corpo dele, ou para buscar bênçãos, para buscar os presentes. Você imagina, então, nós chegando na presença do Senhor com esse coração, um coração que só vai para a presença do Senhor para pedir. Nós somos pedintes na presença do Senhor. E isso é o velho caminho. Mas o Senhor nos convida para a gente entender o novo caminho. A gente procura métodos no Senhor para a gente saber como fazer, o que é eficaz para mim chegar na vida boa. A gente busca respostas no Senhor assim, Senhor, o que eu preciso fazer? O que é eficaz? O que é eficaz para mim chegar na boa vida que eu quero desfrutar? E daí a voz diz para ela assim, você busca saber o que é eficaz. Você não busca saber o que é santo. Buscar saber o que é eficaz é o antigo caminho. Buscar saber o que é santo é o novo caminho. Então, você precisa aprender a diferença entre essas duas coisas. O que é eficaz são métodos, são ferramentas que a gente procura para chegar na vida boa. Porém, o Senhor quer que a gente tenha um olhar de santidade. Por quê? Porque o nosso olhar para as coisas que são boas dessa vida não é o mesmo olhar que Deus tem para as coisas boas. O Senhor olha para as riquezas desse mundo, o Senhor olha para essas coisas dessa terra e Ele menospreza. Porque as coisas do Senhor são grandiosas. Porque as riquezas estão escondidas no Senhor. Ele quer despertar a gente para esse novo olhar, para esse coração, de chegar na presença dele, para buscar a Ele.
e que a gente possa mudar a nossa oração, que a gente possa mudar o nosso jeito de falar com Deus, para que a gente possa chegar em Deus com outro pensamento, com um novo caminho, baseado, então, na graça. Tudo que você for para a presença do Senhor, buscando ferramentas que você possa usar e fazer com as suas próprias mãos, você está baseado na lei. E a lei é mérito próprio, é justiça própria, é o que você pode fazer em busca de uma vida boa. Só que o que o Senhor tem para nós é algo superior à vida boa. Tanto é que ele diz na sua palavra que eu sei os pensamentos bons que tenho a seu respeito, pensamentos bons para que você tenha vida e vida em abundância. Então, os nossos sonhos de vida boa são muito pequenos comparado aos pensamentos de Deus de vida boa. O Senhor quer nos levar a esse conhecimento de nós conseguir colocar essa vida boa como algo tão pequenininho. Por quê? Porque quando a gente chegar e alcançar coisas boas, o nosso coração não vai estar preso ali, nas riquezas desse mundo, nas coisas que pertencem a esse mundo. Porque se nós tiver com o coração ali, nós vamos estar corrompidos. E a gente não é mais alguém que é um mordomo daquilo que o Senhor vai nos dar. A gente se acha o dono porque o nosso ego vai estar grande ali. O que o Senhor quer de nós? Ele quer quebrar o nosso ego para que a gente possa ser mordomo das riquezas do Senhor. Porque na palavra do Senhor ele diz assim, que toda essa terra foi entregue ao diabo e seus anjos. Então, tudo que tem nessa terra é amaldiçoado. Então, se eu não tiver esse coração voltado ao Senhor, para que o Senhor abençoe aquilo que Ele vai me dar, então eu estou desfrutando de riquezas deste mundo. E esse mundo jaz do maligno. O Senhor quer me levar para um coração onde eu busque a sua presença, para que todas as coisas me sejam acrescentadas, porém essas coisas que me vêm acrescentadas são abençoadas por Deus. Então, são as bênçãos do Senhor que nos trazem alegria, que não nos trazem dores. Quando a gente vai com a nossa justiça própria procurar pelas coisas da terra, pelos prazeres, pela vida boa, com o nosso esforço, a gente não tem a bênção do Senhor nessas coisas que a gente procura. E no final das contas, isso não vai nos gerar satisfação. Porque nós vamos ter as coisas boas e vai ficar um vazio da busca por algo a mais, porque as coisas desse mundo não nos trazem satisfação. Elas vêm para roubar o nosso coração e para gerar em nós expectativas que são frustradas, porque quando você tiver, você vai querer algo a mais. E você vai se frustrar. Tudo que é baseado na força do teu próprio braço vai te frustrar. E você vai ter um vazio em busca de algo a mais. Então, o que é o novo caminho? O que é o novo caminho? O novo caminho é esse olhar. Deixa eu ver aqui para vocês. É um olhar da busca pelo que é santo. Pelo que o Senhor deseja para nós. Para que o Senhor quer para nós. Porque nós queremos muitas coisas, mas o Senhor deseja muito mais para nós do que a gente imagina. Tanto é que na palavra do Senhor ele diz assim, que no céu nós pisaremos em ruas de ouro. Então, o que o Senhor quer nos falar em pisar em ruas de ouro? O ouro, a riqueza vai estar abaixo dos nossos pés. Então, para Deus, a alma, nós, seres humanos, temos muito mais valor do que ouro, do que prata, do que toda a riqueza dessa terra. Então, o Senhor quer que o nosso coração rebaixe as riquezas desse mundo para um lugar que está abaixo dos nossos pés. Quando você rebaixa as riquezas desse mundo para baixo dos seus pés, então o Senhor pode te dar as riquezas desse mundo. Porque você não vai ser um iludido com as coisas desse mundo. Você vai ter um coração maduro. O Senhor quer despertar na gente hoje um coração maduro, para que a gente possa buscar
por ele em primeiro lugar, porque o mandamento é busque a Deus em primeiro lugar, busque o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas eu acrescento. Então, a minha busca tem que ser pelo relacionamento genuíno, sem segundas intenções, porque a maioria de nós vai para buscar ao Senhor por presentes. Talvez você pense assim, não, eu já estou buscando a Deus pela presença do Senhor. Não. Você vai sair daqui hoje com um novo desejo de pegar esse livro que eu vou mandar para vocês, que são cinco lives que ele fez, tá? E ele vai dando muitos exemplos que vai nos esmagando e a gente vai vendo, não, eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo, porque a cada nova escolha da minha vida eu tenho 2 caminhos para seguir. A lei da linearidade ou a lei da liberdade. A lei da linearidade é tudo que eu faço baseado nos meus próprios méritos, na força do meu próprio braço. Agora, a lei da liberdade é tudo que eu faço baseado no meu relacionamento com Cristo. Porque ali eu sou livre de verdade. Porque ali Deus pode me dar o que Ele deseja para mim. Que a maioria das vezes é muito maior do que eu próprio desejo para mim. Porque o meu olhar humano é muito pequeno para entender o que é riqueza espiritual. O meu olhar humano é muito pequeno para saber a grandeza de Cristo. Tanto é que ele diz, nós pisaremos em ruas de ouro. Então, você está colocando tudo isso como muito incrível na sua vida. Eu quero vencer, eu quero ter uma vida boa, eu quero ser próspero. Todo mundo pensa assim. Quem não quer ser próspero? Me diz quem que não busca por prosperidade? Todos buscam por prosperidade. Só que a prosperidade vai te trazer frustração e você vai ter um vazio ainda na sua alma. E eu estou repetindo porque precisa repetir, tá, gente? Precisa você olhar para você e entender que tudo que você adquirir nessa vida, depois que você adquirir, vai te gerar um vazio e uma frustração, porque você precisa de algo a mais. Você precisa viver na lei da liberdade de Cristo, onde você não é mais escravo dos seus próprios desejos, onde você não é mais escravo de métodos, de buscar métodos e métodos e métodos, e você acaba uma coisa e você já quer outra e você não se satisfaz e nada te satisfaz, porque as coisas dessa terra não foram feitas, não foram criadas para te satisfazer. O único lugar de satisfação é o lugar de relacionamento com Deus. Porque daí as coisas podem acontecer de forma positiva, mas ali no meio do caminho pode acontecer coisas negativas e você não vai se frustrar. Por quê? Porque a tua satisfação não está nessas coisas dessa terra, mas a tua satisfação está em Cristo. Ele te satisfaz em todas as situações da tua vida. Ele te satisfaz. Paulo, quando escrevia as cartas para a igreja, né? Paulo escreveu as cartas ali para Colossenses, para Filipos, para algumas igrejas ali, né? Para Éfesos. E Paulo escrevia essas cartas dentro de prisões. E teve uma dessas situações em que Paulo estava dentro de uma cisterna. Para vocês entenderem, cisterna era um buraco redondo, assim, muito pequeno. Ele estava espremido ali, e ali era úmido, e ali era frio. E Paulo escrevendo, ele pedia que mandasse para ele papel que ele queria escrever. Ele escrevia assim, me mandem um casaco, porque eu estou com frio, aqui é úmido, mas eu estou escrevendo para vocês porque eu estou preocupado com vocês. Eu estou aqui em prisões, mas eu estou aqui porque tem uma missão aqui para mim. E eu mando acalento para o coração de vocês, porque eu quero que vocês se tranquilizem, porque eu estou aqui por amor à obra de Cristo. Como assim, Paulo? Você está ali dentro de um buraco gelado, frio, e você está escrevendo uma carta para alegrar a igreja? Como que você consegue fazer isso, Paulo, estando em uma prisão, sem nenhum conforto dentro de uma prisão? Como que você consegue escrever uma carta e mandando uma carta de acalento para essa igreja? Paulo só conseguia ser assim porque ele foi transformado. E porque ele é o apóstolo que vem falar da graça. Porque não importa aonde ele esteja, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Então, Paulo é o nosso exemplo.
O Paulo é o nosso exemplo, o Fábio falando que ele bugou, eu também buguei, gente, eu estou bugada até hoje com esse livro. Vocês não têm noção, cada dia tem um entendimento novo. E Deus vai dando profundidade no conhecimento para a gente. Quando a gente se propõe a querer o relacionamento sadio com Ele. E o Senhor vai mudando e você já vai sentindo. Eu já fui sentindo em mim essa mudança de buscar a Deus de uma forma genuína. Eu senti dentro de mim, isso gera uma paz. Isso gera, de fato, uma liberdade, porque eu estou sentindo. Eu estou há 3, 4 semanas, mês, né? Nesse entendimento, nessa busca de conseguir entender essa mensagem, e gera uma paz. E essa é a paz que excede todo entendimento. Então, Paulo, ele diz assim, eu estou bem. Se tudo estiver bem, eu estou bem. Se tudo estiver mal, eu também estou bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Porque se você olha para a vida e só busca por uma vida boa, você está sendo infantil, você está sendo imaturo. Porque essa vida não é uma vida boa. Nós nunca vamos ter uma vida boa. Porque se nós tivermos uma vida boa, a gente não tem crescimento. Não é na vida boa que a gente tem crescimento. O crescimento é na vida de desafios diários, para que a gente possa aprender, porque a gente só aprende errando, né? Então, por isso que Deus permite a gente errar, para que a gente possa aprender e crescer. Então, o Senhor não deseja para nós uma vida boa. Nós desejamos uma vida boa. A partir de hoje, nós não vamos mais querer uma vida boa, porque a vida boa não nos leva a lugares maiores. A vida boa não nos leva a experimentar o melhor que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que quebrar o nosso ego, nós temos que quebrar dentro de nós essa expectativa por uma vida boa e começar a pedir para Deus por uma vida santa, uma vida ao qual Ele quer para nós, porque os planos dele são muito maiores para nós do que os nossos. Gente, eu teria mais um monte de coisas para falar aqui. Teria mesmo, eu tenho 10 folhas anotadas aqui. Mas eu vim só despertar vocês para ouvir esse livro, porque vocês precisam ouvir, tá? Tá em áudio, eu vou mandar depois no grupo, para vocês ouvir, porque ali vai pegar vocês de jeito, vai pegar vocês de jeito, e eu quero que Deus pegue vocês de jeito. Do jeito que Ele me pegou, do jeito que Ele pegou o Fábio, a Nicole, a Silvana, essas pessoas que eu já fui conversando antes. E eu queria ler só um versículo para vocês, eu já vou passar para a Nicole, que já está acabando o meu tempo. No livro de Gálatas 2, 19 e 21, ele fala assim: pois quando eu procurei viver por meio da lei, mérito próprio, força própria, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado em Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer por nós. É isso aí, pessoal. Obrigada, eu vou passar para a Nicole, que a Nicole tem um complemento muito interessante para nós pensar agora no final da sala. Beijo. Bom dia, gente. Bom dia para cada um. Meu nome é Nicole. Eu conheci no final de 2019, conheci o Pablo Marçal, e em 2020, através dos conteúdos dele, eu conheci a Carol, e faço parte do grupo aí desde 2020, venho acompanhando as aulas e crescendo com todo mundo, e me desenvolvendo em diversas áreas. E no ano de 2021, eu estava afastada da igreja em si, né, do corpo mesmo. E embora eu tivesse buscado muitas alternativas para minha vida, eu ainda sentia um vazio e eu procurava algo que, de certa forma, eu não sabia o que era. E um certo dia eu ouvi uma pregação que falava sobre a graça de Deus, né? E foi meio confrontador, porque a graça, ela quebra todo o jugo, né? O jugo da lei. Ela quebra tudo aquilo que você acha que é certo, tudo aquilo que você tem na sua cabeça
que vai te levar a Deus, né? Então, a graça, ela confronta a lei, né? A graça, ela substitui a lei. E eu comecei a me aprofundar nesse conhecimento, comecei a frequentar uma igreja que, de fato, prega o Evangelho da Graça, e eu me sinto, sim, grata por Deus ter me colocado, né, nesse ambiente com pessoas realmente de fé, e foram me instruindo acerca desse Evangelho, porque você pode falar, eu conheço a Bíblia, eu li a Bíblia já várias vezes, mas eu costumo dizer que uma pitada de lei te faz decair da graça. E lá no Antigo Testamento, quando a gente observa, quando Deus deu as leis a Moisés, qual que foi o objetivo da lei? A lei, ela nunca foi dada ao homem para ser cumprida. A lei, ela foi dada ao homem para mostrar ao homem quanto ele é pecador e quanto seria impossível dele cumprir aquela lei. E durante toda a trajetória, né, do povo de Israel até a vinda de Jesus, o homem se esforçou para cumprir, porque a lei era o único método que levaria o homem à salvação. Né? Eles não tinham outra redenção a não ser tentar cumprir a lei, né? E quando vem Jesus, ele quebra tudo isso, né? Ele tira a gente da escravidão do jugo da lei, porque ele substituiu a lei. Ele foi o único que foi capaz de vir ao mundo para cumprir toda a lei. Ou seja, ele cumpriu a lei por mim, por você e por todos nós. Então, quando a gente fala de lei, a gente fala de tudo aquilo que a gente pode fazer com o nosso próprio braço. Né? É a mesma coisa que você falar, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim, mas eu vou te ajudar, eu vou fazer minha parte. Não, você não tá tendo fé, né? Você está praticando a lei, porque você está esperando que algum esforço da sua parte vai te trazer algo bom. E aí a gente entra nesse ciclo de vazio que a Raquel falou, porque a gente só tem frustração, a gente vive buscando algo que nunca se preenche. Por quê? Porque tudo que a gente precisa está em Cristo e na graça. Então, todas as vezes que a gente pensa em fazer algo com o nosso esforço, a gente invalida aquilo que Cristo fez por nós, né? Por isso que a palavra diz, buscai o reino em primeiro lugar. Não é porque isso vai te trazer, não é porque é superficial, ou não é porque é muito mais importante, é porque é primordial. Aquilo que vai te fazer conquistar as outras coisas é buscando o reino. Mas você não pode ir com esse intuito. Então, se eu buscar o reino, eu vou ter as outras coisas? Não. Busque o reino porque você ama a Deus. Né? Busque o reino porque você quer a presença dele, você entende que para você é tudo na sua vida e que através dele, sim, você irá conquistar outras coisas, mas isso não importa, né? Isso é só o bônus, é só algo que ele tem ainda preparado para você. E eu queria ler 2 versículos aqui, de uma forma bem rápida. Lá em Ezequiel 36, 26, ele fala assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Aqui, Ezequiel está profetizando o que aconteceria quando Jesus viesse ao mundo. Quando o homem pecou lá no Éden, ele foi substituído o coração dele por um coração de pedra, né? O pecado teve esse poder, né? E aí é engraçado, porque Deus leva Moisés lá no Monte Sinai e ele escreve as leis onde? Em tábuas de pedra. Aí você fala, o homem tinha um coração de pedra, Deus escreve as leis numa tábua de pedra. E aí vem Ezequiel e profetiza que Deus iria substituir o coração de pedra por um coração de carne. E é isso que ele faz quando a gente aceita Cristo, quando a gente reconhece a graça de Cristo em nossa vida. E aí, quando a gente vai lá para Hebreus, fala assim: porque todo concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei, e lhes serei por Deus, e eles serão pelo seu povo. Ou seja, olha onde que Deus escreve as leis. Elas estão todas aonde? No nosso coração, que é um coração de carne. Então, o poder da graça é isso, é a gente entender que já foi feito, tudo que a gente precisa já está liberado, e porque a gente continua no mundo buscando as coisas do mundo.
Não, busque a Ele, porque está nele. Tudo que a gente precisa está nele. Nós, como filhos, nós temos acesso à herança do nosso Pai. A herança, que herança que é essa? A herança conquistada em Cristo Jesus. Então, se buscarmos a Cristo, somos completos. Por quê? Porque temos tudo que precisamos. E por que a gente não busca? Porque a nossa vida é pautada em regras, naquilo que é certo, naquilo que é errado, naquilo que eu preciso fazer para merecer. Desde criança, a gente aprende isso. Ah, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você for bem na escola, eu te dou, você vai sair de férias. Se você comer tudo, eu te dou uma sobremesa. Não é assim que a gente aprende desde criança? Ou seja, a nossa vida é pautada no que eu faço para receber algo. E a gente carrega toda essa estrutura quando chega muitas vezes para conhecer o evangelho. A gente conhece o evangelho do quê? Se eu obedecer, Deus faz. Se eu obedecer, eu tenho a salvação. Se eu obedecer, Deus vai abrir as portas para mim. Se eu der o dízimo, eu vou ser abençoado. Ou seja, a gente continua replicando tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. E a gente cresce dessa forma. Então, tudo que eu fizer, eu tenho uma recompensa. E Cristo fala o quê? Eu já fiz tudo e eu sou a recompensa. Então, busque a mim que você terá, né? Tudo que você precisa. E principalmente esse vazio existencial que a Raquel disse. Porque não adianta a gente buscar em tantas outras alternativas, né? Aqui eu estou falando da lei que foi dada a Moisés. Mas, se a gente parar para pensar, quantas outras teorias que a gente aprende que não são leis no nosso coração? A gente pode pegar isso. Quantas ferramentas que a gente aprende que não viram lei no nosso coração? Então, se eu fizer isso, se eu fizer dessa forma, eu vou ter. Então, você está substituindo uma coisa pela outra. Não é que se você não fizer, é que Deus comanda tudo, certo? Então, você vai ter se você estiver nele. Não necessariamente o plano do homem vai dar certo. Você pode se esforçar uma vida e pode chegar lá e falar, opa, peraí, algo deu errado. Por quê? Porque nós somos vulneráveis, né? Nós somos voláteis, a nossa consciência muda, aquilo que a gente quer muda toda hora, né? Mas Deus não. Deus, ele é Deus e ele não muda, ele não tem variação de tempo, de humor, ele não tem variação de nada. Então, ele é constante, coisa que nós, seres humanos, não conseguimos. Então, quer ter constância? Busca constância no Senhor, porque não existe ninguém mais constante do que Deus. Quer ser produtivo? Olha para a terra. Você acha que Deus não foi produtivo? Tudo que ele fez? Então, busca o Senhor, que você terá produtividade, porque tudo vem dele e é para ele. Então, às vezes, a gente se entope de outras coisas e esquece de buscar aquele que é dono de tudo, né? Aquele que pode te proporcionar coisas boas, ele pode, mas não é o foco. Porque se você tem ele, você tem tudo que você precisa. Mas ter ele de uma forma genuína, não na barganha, não na busca por interesse, né? Não na troca. Eu te dou, você me dá, eu te dou e recebo. Não nessa barganha, mas buscando ele na essência, né? E eu gostaria de complementar só com uma experiência que eu tive no domingo, na verdade, na semana passada. Como a Carol disse, eu sou estudante de psicanálise, né? Estou me desenvolvendo nessa área também. E aí, o que acontece? Comecei nas minhas buscas aqui internas e sempre vão... Deus, eu costumo dizer, eu não excluo Deus de nada. A Carol sempre fala essa frase, né? Eu não excluo Deus de nada, ele está sempre comigo. E mesmo nos meus estudos, nas minhas buscas, ele está sempre ali comigo, né? E eu comecei a sentir que eu tinha alguns problemas com a minha mãe, mas eu não fiz esforço nenhum. Eu só simplesmente comecei a fazer minha terapia, comecei a descobrir algumas coisas que tinham dentro de mim. E aí, um dia, estourou um boom aqui na minha casa. Pronto, discuti com a minha mãe e aconteceu o maior rebuliço aqui dentro de casa. E aí eu percebi o quanto minha relação estava abalada com ela e o quanto eu sentia ainda muita raiva dela, mas eu desconhecia essa raiva. Não era algo que eu tinha conhecimento. Então veio à tona, né? Aquele sentimento. Eu falei, putz, eu tenho raiva da minha mãe. Caramba! E, de alguma forma, eu quis despejar aquilo nela e quis falar para ela aquilo. Enfim, se instalou o caos, né? Eu costumo dizer. E aí, beleza. E eu fui para terapia uns dias depois desse episódio.
E eu falei, no caminho que eu estava indo, eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, que o teu Espírito Santo me guie para que eu abra os meus olhos, eu quero enxergar o que o Senhor tem para mim. Eu já entendi isso, mas eu ainda não entendi o desfecho, eu não sei direito o caminho que eu tenho que seguir com isso. E aí, tudo bem, eu fui lá para terapia, cheguei a algumas conclusões, falei, não, de fato, é assim que eu me sinto, né? Eu estou sentindo essa raiva, ok, beleza. Trabalhei ali algumas questões. Quando chegou no domingo, eu fui para a igreja. E quando eu entrei na igreja, eu senti algo assim, eu falei, caramba, vai acontecer alguma coisa, porque meu espírito foi tomado na hora que eu entrei. E eu ainda já cheguei um pouquinho atrasada, já estava ali, já tinha iniciado o culto, tudo. Mas eu senti isso, eu falei, alguma coisa Deus vai falar comigo hoje, porque eu senti no meu espírito mesmo. E aí, beleza, o pastor começou a falar, e ele trouxe justamente essa mensagem, né? O confronto em que a gente tem da graça e a lei. Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente busca. E aí ele usou o exemplo. Às vezes a gente parece aqueles burrinhos de carga que tem uma cenourinha na frente, a gente fica correndo, buscando aquela cenoura, e o burro nunca consegue comer aquela cenoura, mas a vida dele é pautada naquilo. Ele passa a vida inteira buscando aquela cenoura e ele nunca encontra nunca consegue desfrutar daquela cenoura, né? E assim é o ser humano. A gente coloca várias coisas na nossa frente, a gente busca aquilo e a gente nunca consegue alcançar. E por que será? E aí ele começou a falar da diferença da graça e da lei, de novo, muitas coisas eu já sabia, só que de alguma forma eu tive uma revelação muito grande. E aí qual foi o desfecho da história? Quando eu descobri que eu tinha essa raiva, gente, tudo que a gente sente de ruim é originado por um pecado. É originado por um pecado. E a raiva não deixa de ser um pecado, né? É um sentimento que é pecado diante de Deus. Mas qual que é a diferença? Quando a gente tem um pecado e esse pecado a gente não se arrepende dele de fato, o que gera isso na nossa vida? Gera um fardo. Você fica debaixo de um fardo de acusação, né? E aí eu sempre ficava me questionando, eu falei assim, mas eu sou uma pessoa que eu me sinto muito culpada por tudo. Qualquer coisa que acontece, eu estou debaixo de julgo de culpa. E essa culpa, ela me faz procrastinar, ela me faz fazer outras coisas que eu não quero. Por quê? Porque simplesmente tudo que acontece, eu travo na culpa. E isso era uma coisa que eu queria descobrir. Eu falei, eu quero descobrir isso porque isso está me atrapalhando até mesmo no meu relacionamento com Deus. Porque se eu não oro, eu tenho culpa. Se eu não leio a Bíblia, eu me sinto culpada. Eu falei, meu Deus, aonde vai parar isso? E aí foi quando o pastor falou que tudo já foi levado na cruz. Os pecados que você cometeu, aqueles que você vai cometer e aqueles que você comete. Tudo já foi pago na cruz. E naquele momento, eu tive a revelação de que o Senhor me revelou, de fato eu tinha um pecado, mas não importava mais. Eu estava escolhendo carregar o jugo da culpa. E eu entendi, eu falei, caramba, é isso. Existiu sim um pecado ali, mas eu estou escolhendo carregar esse jugo. Por quê? Se Cristo já levou. Falei, não, eu não quero mais. E ali eu fiz aquela oração, falei, Jesus, tudo já foi levado na sua cruz, eu não aceito mais viver debaixo dessa condenação. Não sou escrava do meu sentimento, não sou escrava do meu pecado. E eu me arrependi. E literalmente, gente, foi como se Jesus tivesse tirado com as mãos dele todo aquele sentimento de culpa que eu sentia. Então, não bastava eu ter descoberto a minha raiva, colocado a minha raiva para fora. Eu precisava que ele tirasse aquele fardo no qual eu vivia escravo. E de domingo para cá, eu tenho experimentado novos dias. Eu tenho experimentado novas sensações. E todas as vezes que eu me achego ao Pai, eu penso isso, eu falo, a sua graça, literalmente a sua graça me basta. Porque eu posso ter todas as ferramentas do mundo, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso ler 500 mil livros, mas se eu não tivesse aquela experiência ali, de Jesus, me mostrando que de fato eu estava debaixo daquele fardo e me tirando daquele fardo, eu não chegaria, não teria essa leveza de alma que eu estou tendo, não teria essa experiência que eu estou tendo por esses dias.
Então, aquele versículo onde Paulo fala que a graça me basta, é verdade, gente. É verdade. A graça de Deus, ela basta. E que a gente possa ter esse entendimento. Não adianta fazer na força do braço, mas adianta a gente buscar primeiro a Ele, e Ele vai conduzir a sua vida, né? Ele vai te levar no melhor caminho, né? Ele vai conduzir todos os seus passos. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, contar um pouquinho da minha experiência e também esse desfecho aí, né, da experiência que eu tive com a graça e do meu entendimento, todo o meu entendimento que eu tinha da lei e a graça que veio para confrontar tudo isso. Tá bom? Eu queria só concluir aqui o versículo de Mateus, que diz assim, ó, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, porque esses pensamentos são pensamentos de pagãos. Daí eu fui ler o que significa pagãos. Pagãos são aquelas pessoas que nunca desceram as águas, né? Nunca se batizaram. Então, elas não adotam essa fé em Cristo, elas não reconhecem Cristo, né? Porque quando a gente reconhece Cristo, o próximo passo é o batismo. Essas pessoas que não têm essa vida com Cristo, elas são pagãs. E a mente delas estão ocupadas em coisas desse mundo. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Só que daí Deus diz, esse pensamento não pertence mais a vocês, porque vocês não são mais pagãos. Vocês estão debaixo de uma nova aliança. E para complementar o que a Nicole falou da ferramenta, né? Você pega uma ferramenta da psicanálise, da neurociência, da PNL, e você traz essa ferramenta, você entende, você trouxe a tua consciência, o que aquela ferramenta ali está te mostrando. Usem, é maravilhoso. As ferramentas servem para nos trazer consciência, mas muitas vezes elas não vão nos trazer a cura, porque não é a ferramenta é para trazer a consciência para a gente. Só que se depois que você, com essa ferramenta, adquiriu essa consciência, você ficar procurando, tá, agora o que eu tenho que fazer? Você voltou para o velho caminho, você voltou para o jugo da culpa, e você carrega de novo esse fardo dentro de você. Você precisa entender que a ferramenta é para te trazer consciência, para que você possa entender de onde Cristo te tirou. Com essa consciência que a ferramenta te trouxe, você está entendendo de onde Cristo te tirou. Mas ele já te tirou. Você não precisa mais ficar remoendo ali. Ele já te tirou, porque ele já disse que já levou sobre si, na cruz, toda a enfermidade, toda a culpa, toda a condenação. Se você pegar essa ferramenta, esse entendimento, essa consciência, e continuar remoendo, continuar se culpando, você continua no velho caminho. Você continua na lei, porque você está procurando ainda com a tua própria força fazer algo para tirar esse sentimento de dentro de você. E esse é o engano do inimigo, fazer a gente se sentir culpado, fazer a gente ficar procurando de nós mesmos maneira para tirar esse sentimento ruim de dentro da gente. Isso é uma fantasia, porque isso não está mais lá dentro de nós. Nós só precisamos entender isso, que isso já não está mais lá desde que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Esse sentimento não pertence mais a nós. Então, pegue a ferramenta, adquira conhecimento com essa ferramenta, mas adquirir o conhecimento, fale assim, que legal, agora eu descobri de onde Cristo me tirou. Olha, eu tinha raiva, mas a raiva Cristo já levou na cruz do Calvário. Eu não preciso mais remoer. Porque se você voltar para remoer, você está no velho caminho. Mas agora não, agora vocês descobriram que existe a lei da liberdade. E essa é a lei da liberdade. Tudo que a gente descobre, tudo que vem à nossa consciência, é só para nos mostrar de onde Cristo já nos tirou. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro ou ficou enrolado? É porque é um tema bem desafiador de falar, sabe, gente? Ô, Raquel, bem no finalzinho aí você fala assim, as ferramentas nos trazem consciência. E aí você complementou e eu não peguei. Fala de novo. As ferramentas, PNL, psicanálise, meditação, que mais? Vamos ver aí. Círculo circadiano.
Tudo isso nos traz consciência. Os desbloqueios, né? Os desbloqueios nos traz consciência, tudo isso nos traz consciência, faz a gente ver aonde a gente estava errando, qual era o nosso pecado. Só que se a gente pegar isso e começar a remoer dentro de nós, o que a gente está querendo fazer com isso? Querendo descobrir caminhos para autocura. Então eu vou descobrir aqui onde eu estou errando, onde eu estou pecando. Você está indo no velho caminho. Deus quer nos dar consciência para que a gente entenda de onde a gente já saiu, porque isso já saiu quando ele nos comprou na cruz do Calvário, com o seu sangue. Então não caiam no engano de ficar remoendo as coisas. Tragam a consciência, pensem ali e tal, só que já saiam dali, porque a graça já me basta. A cura você vai sentir a cura quando você mudar esse pensamento, de não remoer mais, de entender que é a consciência apenas de onde Deus já me tirou. Ele já tirou, já está pronto, já está feito. Exatamente. Raquel, só complementando o que você está falando, é exatamente isso. Quando vem a consciência, eu entendo que a nossa mente, existem coisas, estudando também a psicanálise, a gente percebe isso, que a maior parte da nossa mente é o inconsciente. Então, existem coisas que travam você e você não sabe o motivo, você não consegue identificar. Então, por isso que é importante você trazer a consciência, porque quando vem a consciência, você fala, não, de fato é isso. Mas o que não dá é você ficar tentando encontrar dentro de você as respostas. Não, então o que eu preciso fazer? Toda vez que essa frase vier na sua cabeça, o que eu preciso fazer, você tem que entender que você está decaindo um pouquinho da graça, né? Você está deixando a graça de lado, porque não é o que você precisa fazer, é o que já foi feito. Isso você só precisa se recordar disso, né? Foi isso que eu tive nessa experiência. Deus possibilitou que eu tivesse a consciência daquilo que estava me afetando, de qual que era o meu estado, de como eu me sentia, porque às vezes você está vivendo uma situação, você não consegue nem discernir como você se sente diante daquela situação. O que eu estou sentindo diante dessa situação? Nossa, estou parecendo mesmo aquilo. Eu falei, nossa, caramba, é isso. Beleza, tive essa consciência, mas eu não fiquei buscando respostas dentro de mim de como eu iria curar aquilo. Não, porque quando eu fiz aquela oração, eu falei, Jesus, que o Senhor esteja comigo, teu Espírito Santo me guie e me mostre aquilo que eu preciso ver. Naquele momento era aquilo que eu precisava ver. E eu vi, e ok, eu falei, beleza, eu vi. Agora, o que vai ser feito com isso? Não sei. E aí, uns dias depois, né, que eu recebi isso. E Satanás, ele age na nossa vida. Quando a gente tem um pecado, e esse pecado, de alguma forma, ele não é arrependido, ele não é confessado. Gente, eu senti essa raiva anos atrás, e como que eu ia saber disso, que eu tinha essa raiva guardada? Eu não tinha ideia. E foi um pecado que ficou ali, e de alguma forma eu me senti culpada, né? Porque como eu vou ter raiva da minha mãe? É uma coisa muito ruim. Então, ele coloca você debaixo de um jugo de escravidão. Por quê? Porque a culpa te traz isso. Você se sente debaixo de um jugo de escravidão. E foi isso que Cristo me libertou, né? Ele já tinha me libertado, eu só não sabia. E aí ele trouxe a minha consciência. Não, eu já fiz, olha só, tá aqui. E você, agora eu tô tirando de você, não precisa mais viver assim. E aí foi quando eu senti essa libertação mesmo da parte de Deus, né? É simples, porém a gente precisa identificar na nossa vida, né? O que a gente tem tentado fazer com o nosso próprio braço e aquilo que a gente tem tentado consertar sozinho, né? Porque as ferramentas, elas são muito boas. Como eu disse para vocês, até 2021, eu vinha buscando só ferramentas. E quando eu tive esse entendimento da graça, eu falei, tá bom. Eu até deixei as ferramentas de lado, porque eu falei assim, cara, tipo, ok, as ferramentas são legais, mas a graça é muito melhor. Eu consigo encontrar muitas outras coisas que eu não encontrava nas ferramentas. E aí, de novo, o Senhor me levou a buscar as ferramentas, porque é importante a gente ter a consciência, porque se o ser humano não traz a mente, não tem a consciência, não sabe aquilo que precisa, que o Espírito Santo vai agir, vai transformar. Então, para ter a transformação, precisa da consciência, e esse é o papel das ferramentas. Exatamente. E daí, para finalizar, que eu já falei 3 vezes, né, finalizar, o finalzinho da parábola, ele fala assim, ó, procure apenas as bênçãos da sua presença, da presença de Deus, e você saberá o que fazer. Isso encherá sua alma de alegria. Daí a mulher fala, né?
Mas só as bênçãos de Deus me trarão a verdadeira alegria? Ou olhar humano, mas só as bênçãos de Deus? Mas as bênçãos de Deus são tudo. Preciso saber como alcançar. Ela está procurando de novo um método. Lá ainda no final já da parábola, ela ainda está procurando um método. Daí a voz diz para ela, você está errada. Você só precisa de Deus. Daí ela diz assim, mas eu pensei que eu precisava de Deus porque só Ele podia tornar a minha vida melhor. Daí a voz diz de novo para ela assim, quando Jesus, o mestre, caminhou nessa terra, ele se afastou das pessoas que queriam usar o poder dele para obter uma vida melhor. Deus não gosta das pessoas fracas de espírito. Ele não se utilizará dos fracos de espírito, porque existe ainda uma esperança melhor do que acredita que somente seja uma vida boa. Existe uma esperança melhor. Deus não se relaciona. Lembra do Pablo que ele fala que quando as pessoas chegam perto dele, ele sonda o coração para ver se as pessoas querem estar perto dele pelos bens materiais, pela fama dele e tal. Deus é da mesma forma. Ele sonda o nosso coração, porque ele olha para nós e ele vê se nós somos fortes ou fracos de espírito. E é dessa forma que Deus sonda os nossos corações. Se nós vamos a Ele buscar por uma vida boa, ou se nós vamos buscar a Ele, a presença dEle. Porque todas as riquezas de conhecimento e de riqueza estão nele. Então nós temos que buscar Ele, buscar a Deus, buscar pela presença, não pelos presentes. Porque quando a gente busca pela presença, os presentes virão. É isso aí, pessoal. Acho Oi, que gente, bom dia. Amanda tinha erguido a mão, né? Isso aí. Eu Fala, quero Mandinha. compartilhar algo com vocês. Bom dia. Que eu vivi algo muito semelhante com o que vocês falaram, com o que a Nicole compartilhou, olha só, na semana passada. Eu nem sabia do tema, assim, dessa aula, né? A Raquel me chamou lá no privado falando, amiga, assiste a aula, que vai ser bom, que não sei o quê. E bate muito com o que eu vivi, experiência mesmo em Deus, na semana passada disso. Eu falo que é algo tão sutil, a gente tem que ficar tão atento, sabe? Que o Espírito Santo foi me mostrando algumas coisas em mim, né? E quando ele mostra algumas coisas assim, para constranger, para corrigir a gente, muitas vezes a gente não quer reconhecer isso. A gente quer tapar o sol com a peneira ali para Deus. E ele me mostrou algumas áreas da minha vida, áreas assim que estão vulneráveis, né? Onde a prioridade nessa área não era Deus. Eu estava buscando a Deus para resolver essas áreas, para ele me dar os presentes dessa área que não estava fluindo, né? E vai muito com o que a Raquel falou, acabou de falar aí. E aí, quando o Espírito Santo me mostrou e eu reconheci, né? Só para complementar o que vocês falaram, quando a gente reconhece, nossa, essa minha terra aqui não tá legal. Eu fui para Deus e fui com sinceridade de coração, falando, ó Deus, tô te buscando aqui, eu reconheci, eu tô enxergando que eu tô te buscando, porque essa área não tá legal, essa área eu tô vulnerável, tá acontecendo isso e aquilo, e o Senhor não tá em primeiro lugar aqui. O Senhor tá em outras, mas nessa área o Senhor não tá. Me ajuda. Eu sei que é errado, eu sei que eu estou agindo errado, mas sozinho eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Assim, gente, desse jeito que eu fiz. E quando eu reconheci que essa minha terra não estava boa, o Senhor começa a me tratar. Muitas vezes a gente ora, a gente vai de encontro ao Senhor, pedindo alguma coisa, algum auxílio, só que a gente não reconhece que essa terra ali, se a gente receber semente, não vai brotar, não vai dar nada, porque a gente não reconhece. Então, a partir do momento que eu fui, orei, pedi ao Senhor, me ajuda, olha só, eu aqui de novo, Deus. Pelo amor de Deus, eu não aprendi isso ainda, me ajuda. Reconhecendo que a minha terra nessa área não estava boa, que estava só na base do interesse com Deus, ele começou a me tratar. E nisso eu fiz essa oração de manhã, gente, a coisa mais louca, eu só fiz assim, não sei se existe um equilíbrio para eu colocar isso tudo em ordem. Me ajuda, Deus, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Gente, à noite, Deus me enviou uma palavra assim, ó, certeira, com alguém, e já trouxe uma clareza, um entendimento. E aí eu descansei.
Porque eu reconheci que eu estava errado, eu reconheci que a minha terra estava suja. Ele já vem aqui, minha filha, vamos limpar essa terra aqui, que você vai receber semente para começar a tratar essa área. Então, além disso tudo que vocês falaram, eu acrescentaria a gente reconhecer, sabe? Que muitas vezes a gente vai buscar Deus ali na base do interesse, né? E foi o que aconteceu com a Nicole também. Ela reconheceu que ela precisava perdoar a mãe dela. O como que Deus ia fazer, ela não sabia, mas ele fez. E aí a gente joga para ele, entrega para ele, e as demais coisas ele vai fazendo, ele vai tratando. Hoje, assim, eu descansei em relação a essa área, porque eu sei que a minha terra já foi limpa, ela já recebeu a semente, agora é criar raízes ali e depois crescer. Mais alguém quer falar? Eu quero Carol, falar. Eu quero falar. Fábio. Fala, Fábio. Ó, eu confesso que quando a Raquel mandou esses vídeos, eu dei uma bugada, porque eu percebi exatamente isso, né? Um pouco do que a Amanda falou. Fica no lance, busca a Deus e sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. E eu queria o quê? Eu queria buscar por causa das coisas que vão ser acrescentadas. Eu falo, cacete, olha o que eu tô fazendo, cara. E eu fiquei nisso, eu buguei, porque eu falei, cara, eu não quero buscar Deus, eu quero as coisas que vão vir aí disso que vai ser acrescentado. Eu falei, mano, como é que eu faço, né? Como que eu mudo esse entendimento? Puta, e agora? Né? Porque eu falei, eu não estou conseguindo, eu estou querendo as coisas, estou vendo que eu estou querendo as coisas, estou querendo, para ter a vida boa. Aliás, todo mundo busca a vida boa. E aí, assim, ó, hoje ficou muito claro para mim, né? Principalmente nesse final, assim. E até com isso que a Nicole trouxe no final, porque é isso, sim, sabe? Tipo, a gente tem uma culpa tão latente, tão, né, que fica na nossa mente de tudo que a gente faz, né? Foram dadas leis, regras e tudo, e a gente não dá conta de seguir. E aí isso gera uma culpa assim, ó, constante. Então, a gente sempre tem que estar pedindo perdão a Deus, né? E aí esses tempos atrás né, quando eu comecei a fazer minhas leituras né, da Bíblia que eu não entendia, eu comecei a seguir um lance de, eu vou ler e vou ver uma explicação de alguém ali que faça uma leitura. E aí eu peguei de um pastor que falou assim, umas 7 coisas que você tem que fazer quando você vai orar. Você agradece, né? Louva a Deus, aí você pede perdão, aí você intercede por alguém e tal. Ele deu uns 7 passos, e eu fiquei fazendo isso. E aí eu fiquei vendo isso assim, todo dia, esse lance do pede perdão. Se eu tô todo dia pedindo perdão, cara, eu tô todo dia me sentindo culpado. E aí eu entendi um negócio assim, não, eu não tenho que pedir perdão. E quando você falou isso, Nicole, veio assim, falou, mano, assim, ó, cara, ó, entenda aqui, ó, você tem uma culpa em você, ó, você tem que só agradece pela misericórdia. O que é misericórdia? Fala assim, ó, mano, tá perdoado, tá todo mundo, tá tudo certo, cara. Só entende que a sua culpa tá fazendo você ficar sentindo isso. E aí, por isso que o que os culpados merecem? Quando você tem culpa na mente, o culpado merece um castigo, né? Você vê alguém fazendo alguma coisa, roubou alguma coisa, bateu em alguém, fala, esse cara é culpado, esse cara merece a punição. Só que você se sente culpado também, você merece o quê? Merece a punição. Fala, mano, tá todo mundo perdoado, tá tudo certo. Já foi falado isso aí, ó. Né? Jesus veio e levou já tudo. Então, para de se sentir culpado, pô. Veja, né? E aí é o que a Rafa falou, só trouxe a consciência de que, opa, as ferramentas fazem isso. Ó, tem alguma coisa aqui, pelo menos o entendimento que eu tive, assim, para mim, tá sendo bem, nossa, estava esperando muito essa aula, porque esses vídeos, esses livros me deram uma bugada. E me esclareceu isso, né? Falou assim, cara, tira essa culpa aí, tá tudo certo. E leva essa mensagem, inclusive, né? As pessoas, porque as pessoas sentem culpa pra caramba aí no mundo, né? Então, é isso, gente. Obrigado por esse esclarecimento. Foi sensacional para mim. Meu Deus do céu. Posso falar? Oi? Fala. Pode falar. Desde que a Raquel também enviou esse vídeo, eu fiquei, né, buguei muito e mexeu muito comigo em vários sentidos, né? Porque até então, até antes desse vídeo aí, que a Raquel também enviou, eu ia a uma igreja aqui na minha cidade, Volta Redonda. E sempre assim, desde que eu comecei lá, desde 2006, eu sempre escuto assim, não, faça isso porque o Senhor vai te dar isso, sempre no sentido de barganha com Deus, né? Então, isso aí, quantos anos tem, né? Muito tempo. Isso sempre me mexeu muito com a minha cabeça, que eu pensava assim, pô, mas eu não tenho que
que dar nenhuma oferta, fazer nada. Eu não preciso, Deus já fez tudo por mim. Isso sempre me incomodou e eu nunca tive muita facilidade de chegar ali, ofertar e dar dízimo e dar não sei o quê. Isso me incomodava, porque a forma como eu recebi foi: você vai me dar essa caneta e Deus vai te dar uma cartela de canetas, né? E aí que eu comecei a ver várias ferramentas na minha cabeça e falei, pô, tá errado, cara. Isso já não me agradava, apesar de eu gostar muito da palavra, muito boa, mas na hora da barganha ali, isso me incomodou. Então, a partir dessa época, eu não voltei mais à igreja, tá? E tenho falado muito com o Senhor sobre isso. Não me sinto culpada, tá? E vejo, assim, que o que eu aprendi lá foi exatamente isso, a troca. E aí, o que eu quero finalizar é que fica muito, muito difícil, depois desse aprendizado, você retornar a uma igreja. Tem que ser algo muito que o Senhor vá lá e te leve, sabe? Eu nem sei como que funciona isso. Eu sei que eu nunca mais voltei e não sinto vontade de voltar, porque ficou meio complicado na minha cabeça. Apesar de que essa palavra, ela tira tudo da gente, né? Mas eu não quero chegar lá e aprender errado, porque eu sou o tipo da pessoa que a pessoa vai falar alguma coisa, ela pode estar no altar. Eu vou confrontar essa pessoa. Eu vou falar, ó, eu discordo, já fiz isso. Então, eu não vou lá para isso. Então, eu não quero, então, eu só quero agradecer, que para mim só me ensinou muito. Eu estou muito grata mesmo. E é isso. Mais alguém? Ô, Raquel, Sim. eu tinha umas coisas para acrescentar aqui, mas eu acho que se eu entrar vai ficar extenso, então eu entro num outro momento. Mas eu peguei umas chaves, duas chaves bem interessantes. Até Gente, fiz. vamos desenrolar lá no grupo. A gente termina a conversa lá no grupo. Vamos tirar um print, fazer o boot. Já são 6h20. Tem gente precisando sair aí. Sim, vamos fazer o print. Mas fala e daí lá, viu, Nil? Porque eu acho que tudo que a gente é tocado é aprendizado para todo mundo. Né? É bem legal essas trocas, assim. E daí eu vou postar a sequência de vídeos lá para vocês e assistam, gente, porque isso que a gente falou aqui é 5% do que o livro traz, porque o livro confronta com vários modos de falar diferente, que às vezes vai tocar melhor para um ou para outro, e a gente vai pegando os códigos e vamos passando os códigos uns para os outros. Quem que vai fazer o print? Eu vou fazer o print, isso que eu falar. Bora lá, então, gente. Quem puder, abre as câmeras aí, a sorriso. Vamos fazer o print aí. Bora, bora. Oi. Show de bola. Quem que vai fazer o boot, Raquel? Você ou a Nicole? Bora pro boot. Pode fazer, Raquel. Vamos lá. Tanto faz, se você quiser ficar em pé ou sentado, sinta-se à vontade. Respiração. A ti rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é que se move entre nós. O Senhor é o dono de toda a sabedoria, de toda a riqueza, de todo o conhecimento. Nós te agradecemos porque o Senhor já levou sobre si todo o jugo, toda a escravidão, todo o fardo pesado. Pai, te agradecemos porque não vivemos mais na lei, mas vivemos agora na graça. E que o Senhor desperta em nós, no nosso coração, sabedoria para viver a graça. Para que a gente não venha cair na armadilha do engano do inimigo, porque ele está o tempo todo ao nosso derredor, buscando nos confundir, buscando colocar mais jugo, mais fardo, colocando culpa em nós.
e colocando em nós sempre uma expectativa de que precisamos entender algo a mais. Pai, nós precisamos entender mais de Ti. Nós precisamos conhecer mais de Ti todos os dias, para que a nossa vida seja uma vida de liberdade, uma vida de equilíbrio, uma vida que vale a pena ser vivida no hoje, no aqui, no agora, porque o mundo coloca muita expectativa no amanhã, no que você vai ser, mas nós só precisamos ser ligados em Cristo, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, mas com um olhar de santidade, um olhar no qual a gente vai viver tudo isso, Senhor, mas conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é muito maior e muito melhor e muito mais rica e preciosa do que a nossa própria vontade e a nossa própria visão de mundo. Precisamos de Ti, precisamos somente de Ti, Pai. Que o nosso coração esteja direcionado para esse lugar de buscar somente a Ti. E que a gente possa Te conhecer e ser mais parecido contigo a todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai. Amém. Bora! Sensacional. Obrigada a todos. Gratidão, meninas. Foi ótimo. Obrigado, gente. Excelente, excelente. Verdade. Obrigado. Libertador. Isso aí, gente. Tchau, Façam um gente. excepcional Obrigada. dia. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada pela aula. Foi excepcional. Mais um dia aí. E Bora lá. quem quiser trocar ideia aí, pode chamar, tá? Quem ficou com dúvida, ou quiser acrescentar algo, chama aí a gente também no particular, se precisar. Tá bom? Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.